partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Quinta-feira, pessoal, já, olha, semana passou rápido demais. São 11 horas 27 minutos aqui no estúdio e nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade e na nossa região. Esfriou, hein, pessoal? Esfriou, pessoal da meteorologia. É difícil de errar, hein? Esfriou bastante ontem para hoje e, segundo dizem, vai continuar esse frio aí por mais alguns dias. Que coisa, hein? Frio veio e veio mesmo. Mas tá aí. Vamos lá, vai. Vamos em frente. Como sempre diz o caboclo, pé na estrada. Vamos que vamos. São 11 horas 27 minutos. Vamos ver o que vem em destaque hoje aqui na nossa pauta, no nosso jornal desta quinta-feira. Olha os destaques do dia. Canil Municipal realiza nova feira de adoção de cães neste sábado. O pessoal pediu para divulgar. A SEB propõe criação de bolsões públicos de estacionamento em áreas comerciais aqui em Botucatu. Será que dá certo? Nuvem prateleira. Olha que curiosidade, hein? Ontem muita gente aí fotografou, a gente também fotografou. E você vai ficar sabendo o que foi este fenômeno que foi registrado ontem, na manhã de ontem, em vários locais, tanto aqui na nossa cidade como na região. Botucatu recebe o circuito Caixa Sunset em agosto. Você vai ficar sabendo. Botucatu, para que vocês tenham uma ideia, tem 24 mil motocicletas licenciadas. Assim diz o Semutran. Eu já tinha dito isso ontem, né? Sanção a Moraes seria apenas um dano colateral. Vem muita coisa aí. Crescimento de acidentes com escorpiões no Brasil gera preocupação. E Botucatu tem várias incidências sobre esse assunto. Procon São Paulo lança campanha Apostador é Consumidor para alertar sobre direitos e riscos nas apostas online. Tem muita gente ficando endividada com isso. Escola Pedro Torres promove eventos sobre uso consciente de telas e redes sociais. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito bom dia, meu querido amigo Beto Góes, está mandando uma boa quinta-feira. Obrigado, amigo. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Participe sempre junto comigo, né? Deixe o seu comentário, faça o jornal junto comigo aqui. Já tem mais gente conectada aqui, ó, que bacana, hein? Já tem mais pessoas conectadas aqui. Muito bom dia também ao pessoal aqui do nosso Instagram, ao pessoal lá do nosso aplicativo, também conectado aqui comigo. É sempre um grande prazer em ter todos vocês. 11 horas 30 minutos, dando início então à nossa edição. Vamos ver como ficará o clima. O clima deve continuar frio aqui em Botucatu nestes próximos dias. Os moradores de Botucatu devem se preparar para mais dias frios. A previsão do tempo indica que o clima seguirá estável com temperaturas baixas e céu limpo,
com poucas nuvens ao longo desse restante de semana. Segundo os dados meteorológicos, as mínimas podem atingir até 6 graus, olha, especialmente nas primeiras horas da manhã. Já as máximas não devem ultrapassar os 18 graus durante o dia, mantendo a sensação de frio mesmo com a presença do sol. Então, tomar muito cuidado aí com idosos, com crianças, né? Hidratar bem e tomar muito cuidado de se agasalhar, principalmente as crianças e os idosos, beleza? 11 horas 31 minutos. Polícia, várias ocorrências, hein? Uma operação da Polícia Civil apreende drogas em ponto conhecido de tráfico aqui em Botucatu. Eu dou uma caixa de cerveja se alguém acertar onde é. Não sei o que está acontecendo aqui em Botucatu. Esse local é toda semana tem que montar um posto da polícia na frente do conjunto habitacional, porque não é possível. Mais uma operação realizada pela DIG, com execução dos policiais civis do GOI, resultou nesta quinta-feira na apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes. Durante patrulhamento especializado, os agentes localizaram e apreenderam 2 tijolos de maconha e 67 porções da mesma droga já fracionadas, prontas para comercialização. A ação ocorreu no condomínio de Vinha. Vamos ver se vocês adivinham. Cachoeirinha 1. Que lamentável isso, hein? O que estão fazendo com aquele conjunto de prédios? Meu Deus do céu. É todo santo dia. Será que não vai ter? Monta uma base da polícia lá na frente, porque não é possível. Segundo a Polícia Civil, os tijolos seriam divididos para posterior venda na região. As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pelo material apreendido. Sabe quem deve ser? Os mesmos que já foram presos 15, 20, 30 vezes aí, pelo mesmo crime. Mas prende, a justiça solta. Prende, a justiça solta. Então, esse trabalho de enxugar gelo aqui das forças, né, de segurança da nossa cidade já ultrapassou o limite nesse espaço. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Eu não sei o que tem que fazer. Tem que tomar uma providência, né? Tem muita gente de bem que mora naquele espaço, no Cachoeirinha 1. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É todo santo dia. Prende, o cara não dá tempo. Não dá tempo do GCM ou do militar fazer o boletim de ocorrência, o sujeito já foi embora. O sujeito já foi embora. O que ele vai fazer da vida? Ele sabe que se ele entrar lá, ele fica 10 dias, 15 dias, tomando café, almoçando, jantando e tudo mais, ele vai voltar no mesmo crime. É enxugar gelo. Tira agora, daqui meia hora ele está lá de volta. Precisa fazer alguma coisa nesse Cachoeirinha 1 aí. É lamentável o que está acontecendo. Muita gente de bem está saindo, estão entregando os apartamentos a troco de banana, porque não tem mais como ficar lá. Você já pensou você sair cedo? Você, a esposa, quem tem filhos que trabalha, você sai cedo. A hora que você volta à tarde, tem gente dentro do seu apartamento que fala, pode ir embora que aqui agora é nosso. Como é que fica a situação? Brasileiro cada vez mais acuado, não, com esse tipo de pessoas, não é verdade que eu estou dizendo aqui? É lamentável isso, é muito triste. Um lugar bonito, um lugar que tem, né, uma vista fantástica, mas não tem outra solução, é todo dia, todo dia. Se montar uma base da polícia lá, pode ser que melhore alguma coisa, mas eu duvido, porque até para entrar para dentro do condomínio, que tem uma cancela, o porteiro é proibido de abrir para a polícia tem que invadir, tem que passar por baixo da cancela, tem que fazer alguma coisa, porque eles não, né? Quem manda lá não deixa nem o porteiro abrir. Caso ele dê essa liberação, ele morre também. Tá de brincadeira isso, hein? Mas tem mais, olha só. Uma dupla
foi presa em flagrante ao receber 2.000 em cédulas falsas pelos Correios. Foi na cidade vizinha aqui, Lençóis Paulista. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira em Lençóis Paulista, no momento em que recebiam encomendas postais contendo 2.000 em notas com indícios de falsificação. Então, meus amigos aí de Lençóis, meus parentes, tomem muito cuidado para pegar as notas aí. Com o homem, os agentes encontraram 10 cédulas de R$100. Já com a mulher, foram apreendidas 9 cédulas de R$100 e 5 de R$20. Todo o material foi encaminhado à perícia técnica da Polícia Federal para sua análise. Os 2 suspeitos foram levados à delegacia da PF em Bauru, onde foram indiciados pelo crime de moeda falsa. Com essas 2 apreensões, para que vocês tenham uma ideia, em apenas 5 meses deste ano, já superou o número total de apreensões registradas no ano passado. Neste ano, já foram contabilizadas 7 ocorrências contra 6 registradas em todo o ano passado. Todas essas informações vieram do portal G1. Tem que ficar atento, hein? Tem que ficar atento. Você sabia que se você recebe uma nota falsa, você não tem como, né? Não tem habilidade para reconhecer. Ou não tem como reconhecer se a nota é falsa ou não. E você passar para frente, e a pessoa que recebeu lá na frente fizer uma denúncia, é você que vai preso. É brincadeira isso, não é? Hã? Mas vamos lá, vai. Mais um acidente em Botucatu. O motorista perdeu o controle e bateu em um poste. Ô, gente, vamos falar o que é sério aqui? Vocês que me acompanham sabem sempre. Toda semana quase tem pessoas que batem no poste. Será que essa... o que eu vou falar é esdrúxulo, mas ó, prestem atenção. Tem um quarteirão, tem 100 metros. Dentro desse quarteirão tem 2 postes. A pessoa acerta o poste. Será que esses postes não tem algum imã que atrai o carro? Porque não é possível. Não é possível. Só acerta o poste. Olha só, foi na noite desta quarta-feira que mais um acidente envolvendo veículo e poste foi registrado aqui. A colisão ocorreu no Jardim Peabiru, com um poste destruído e que ficou escorado no veículo. Equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil foram acionadas aí para realizar o controle lá do tráfego e também ver a situação do acidente. Segundo a Defesa Civil, a condutora, era uma senhora, passou mal e foi socorrida. Tomara que esteja bem. Mas não é verdade o que eu falo aqui? Tem 100 metros quarteirão. Acerta o poste. Eu nunca vi um negócio desse. Acho que tem imã no poste da CPFL. É. Sabe por quê? Porque se você bateu lá, você tem que pagar o poste. Ele ocupa o seu espaço na sua calçada, mas não te paga nada. Mas se você derrubar o poste, se acertar e danificar o poste, você tem que pagar. Ei, Brasilzão, hein? Vamos falar que é verdade. Hã? Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Ele não paga o seu espaço, ele pode pôr na sua calçada o poste. Mas, se você bater no poste, causar algum dano, você tem que pagar o prejuízo. Mas ele não ajuda você em nada aqui. Né? Olha aqui, muito bom dia, minha querida irmã Fátima Longo. Bom dia, irmão querido. Bom dia, querida. Minha querida Levina Sá também já está conectada aqui comigo. A Levina, a Fátima, o Beto. Entrou no ar, eles estão conectadinhos aqui comigo. O pessoal lá do Instagram também, né? A Cristiana Figueiredo está aqui, minha querida Cris está aqui conectada aqui comigo. Obrigado, Cris. E também lá no nosso Facebook, no nosso aplicativo, várias pessoas conectadas aqui comigo. Muito obrigado aí, a audiência e o carinho de todos vocês. Mas não é verdade o que eu falei aqui? Ó, o Murilão Tavares também está aqui conectado no nosso Facebook. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Mas essas ocorrências aqui já passaram dos limites. E eu não sei como que pode, mas para mim tem alguma coisa que atrai. Atrai o veículo para bater no poste.
Já perceberam. Ah, tá louco, rapaz. Toda semana. 11h41. Olha aqui, o pessoal pediu para que reforçasse a informação. O Canil Municipal estará realizando neste sábado, dia 31, a feira de adoção de cães. O Canil Municipal, em parceria com o DPA, promove neste sábado mais uma edição da feira de adoção de cães. O evento será realizado das 9 às 12 na Pet Camp, localizada na Major Mateus, Vila dos Lavradores. Nesta edição estarão disponíveis apenas cães, para adoção. Os gatos já têm que ir lá no centro de acolhimento e podem ser adotados diretamente no local. Os cães que estarão sendo feita a doação neste sábado já vêm microchupados, vacinados, tudo certinho, vermifugado. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, levar um documento e um comprovante de residência. O pessoal fala, mas por que isso? Porque isso você vai ficar responsável pelo animal. Se o animal está microchipado, amanhã você para de mostrar ele para o vizinho ou para a vizinha fazer a gracinha, como muitos fazem aí, e vai querer abandonar e você está lascado. Porque esse microchip vai identificar quem era o tutor dele. Então, está dado o recado. Se você quiser mais alguma informação, pode ser obtida através do telefone 3811-1515. Beleza? Então, está dado o recado aí. Olha uma ideia aqui, ó. A SEB propõe criação de bolsões públicos de estacionamento em áreas comerciais aqui em Botucatu. Será que dá certo? Segundo a Associação Comercial e Empresarial, a SEB, ela protocolou nesta terça-feira ofícios direcionados à Prefeitura e à Câmara Municipal, propondo medidas para enfrentar o crescimento e o crescente déficit de vagas de estacionamento nas regiões de maior fluxo comercial na cidade. A entidade sugere a implantação de bolsões públicos de estacionamento, estrategicamente localizados em áreas centrais e comerciais. O objetivo é amenizar os impactos negativos causados pela falta de vagas, que tem afetado diretamente a atividade do comércio local, dificultando o acesso da população e comprometendo a competitividade do setor. No ofício encaminhado ao Executivo, a SEB solicita a realização de estudos técnicos multidisciplinares que avaliem a viabilidade do projeto. O levantamento proposto deve contemplar aí, tem que ter um mapeamento georreferenciado das áreas com maior demanda, análise do fluxo veicular e da rotatividade nas vagas, estudo de impacto urbanístico e ambiental. Também avaliação de possíveis parcerias públicos-privadas para a implantação e gestão dos bolsões, inclusão de critérios de acessibilidade universal. Então, pessoal, é uma matéria bem extensa, vale a pena, Tomara que essa iniciativa passe e que consigam fazer isso aí. A gente sabe que o centro de Botucatu, principalmente, é muito complicado de você estacionar. É muito complicado. Mesmo quem paga lá, as tarifas que tem que pagar de estacionamento, não vou fazer propaganda dos caras aqui, tem que fazer o pagamento. Na sua maioria, gente, já foi feita uma pesquisa, eu já participei dessa pesquisa. A maioria desse pessoal que fica com o carro lá são donos, diretores, gerentes, funcionários que têm um pouquinho mais. O cara chega cedo, estaciona, põe a taxa para o dia inteiro e larga o automóvel lá. Então não tem rotatividade. O pessoal quer saber de receber. Por que não põe 1 hora? Passou de 1 hora, não adianta pôr outro cartão. Eu conheço pessoas aí que compram o talonário, compram o talão fechado, chega lá, põe pro dia inteiro, todo dia. Então não vai ter vaga mesmo para estacionamento. Ou eu estou enganado aqui? É isso que dificulta cada vez mais.
Como agora estão pondo aí esse tipo de cobrança, querem pôr aí na avenida, né? Na avenida aqui em Botucatu já tem várias reclamações, já tem muita gente, uns concordam, outros não concordam, mas na maioria são funcionários, gerentes, patrões que gostam de chegar e estacionar na porta, mas mas na porta dos outros. Entenderam bem? Ele tem uma loja aqui do lado direito da avenida. Ele chega e estaciona do lado esquerdo da avenida, na frente da loja do outro. Como a via é pública, o cara não pode falar nada. Então tem que se pensar muito nisso. Pode passar lá. É todo dia o mesmo lugar, os mesmos carros, nos mesmos quarteirões. Não preciso nem falar mais nada, né? Não é verdade? 11 horas e 46 minutos. Pessoal, ontem nós observamos um fenômeno, não só aqui em Botucatu, como na região toda. A nuvem prateleira. Foi divulgado aí nos canais aí. E tem uma curiosidade. Você sabia que o fenômeno, né, que foi registrado nesta manhã aqui em Botucatu, chama-se nuvem prateleira? Foi na manhã de ontem que moradores de Botucatu foram surpreendidos por um espetáculo raro no céu. Uma imponente nuvem prateleira, também conhecida como selfie cloud. O fenômeno, que se estendeu horizontalmente, foi observado em Botucatu e em outros municípios vizinhos. Esta nuvem prateleira é um tipo de formação atmosférica que ocorre quando há instabilidade no ar, geralmente na transição entre massas de ar quente e frio. Essa interação cria uma onda de turbulência que resulta em uma nuvem densa e alongada, com a aparência de uma prateleira no céu. Foi o que aconteceu ontem. Segundo disse a meteorologista Rita de Cássia Moreira de Cerqueira, do IPMET da Unesp em Bauru, em uma entrevista ao G1, a presença dessa nuvem pode indicar a aproximação de tempestades, sendo frequentemente acompanhada por ventos fortes e chuvas intensas. Ontem ventou muito, né? Ontem ventou muito aqui em Botucatu, na parte da tarde, mas não veio chuva. Como uma frente fria está chegando na região, ela empurra o ar quente presente e joga rapidamente para cima, formando esse fenômeno em que as nuvens ficam em camadas neste formato de rolo, explicou assim Rita de Cássia. Quando vê uma nuvem dessa, o aviso ainda prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros. Há também um alerta laranja de declínio de temperatura, com previsão de queda superior a 5 graus. Olha isso. Entre a madrugada desta quinta-feira e amanhã de sexta-feira. Então vamos ficar atento aí, né? Que pode vir essa massa de ar frio e vir aí derrubando a temperatura em até 5 graus. Nossa Senhora. Olha aqui, meu querido Beto Pereira está aqui no nosso Instagram. Obrigado, Betão, seja bem-vindo. Um abraço ao Beto, à Mônica e ao filhão lá também conectado aqui. Então, pessoal, como eu disse aqui, ontem foi, né, um monte de gente mandando foto, um monte de gente perguntando o que era esse fenômeno. Então tá aí a resposta do fenômeno, né? O que é aquela nuvem lá. É até bonito de ver, né? Bonito de ver, parece um rolo mesmo, na realidade parece um rolo. Mas é essa divergência atmosférica, o ar quente e o ar frio forma aquela bola, aquele rolo, e parece mesmo uma prateleira. São 11 horas e 50 minutos. Botucatu irá receber o circuito Caixa Sunset Rum em agosto. Não sei se é esse o nome. Será no dia 16 de agosto, um sábado, que a cidade será o cenário de mais uma edição do circuito Caixa Sunset Rum, evento promovido pela Sou Mais Esportes, que promete unir esporte, bem-estar e muita energia positiva.
com largada às 17 horas, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. A prova terá um percurso de 5 quilômetros nas categorias masculino e feminino. O trajeto foi pensado para oferecer aos participantes uma experiência inesquecível, combinando o desafio da corrida com a beleza do pôr do sol. Mais do que uma competição, o circuito Caixa Sunset Run é um convite à superação pessoal. As inscrições já estão abertas pelo site oficial circuitos17.com.br. A etapa de Botucatu do circuito é uma realização da Sol Mais Esportes com patrocínio da Caixa e do governo federal. Então tá aí mais uma edição de corrida. Botucatu tem várias, né? São feitas várias corridas aqui e para toda a sequência do ano aí. E o que é muito legal, muitas delas aí arrecadam alimentos, arrecadam um monte, né, de materiais não perecíveis e são doados aí a nossas entidades aqui em Botucatu. 11h52. Eu tinha dito isso ontem, mas hoje eu fui buscar como é e por que tem. Botucatu tem mais de 24 mil motocicletas licenciadas. É assim me disse o Detran e o Semutran. A frota de motocicletas em Botucatu atingiu o marco de 24 mil veículos licenciados. A informação foi dada por Rodrigo Fumes, que é o secretário adjunto de Assuntos de Transporte Coletivo e Trânsito. Isso mesmo. Esse número se refere apenas aos veículos com 2 rodas registrados no município. Com a chamada frota flutuante, o número pode ser ainda maior. Com certeza é. Tem muitos que residem aqui, mas tem motocicleta aqui de outros, principalmente os estudantes, muitas pessoas que residem em Botucatu vêm com veículos, vêm com moto de outras cidades. Mas com certeza é muito mais do que 24 mil. Que aqui, essas 24 mil é só pessoal de Botucatu, como foi dito aqui, sem contar o flutuante aí. Esse crescimento reflete uma tendência contínua observada nos últimos anos. Os números também indicam uma tendência nacional, ou seja, aceleração no número de motocicletas nos municípios, com a produção nacional crescendo 11% em 2024. E a gente sabe que esse crescimento aqui disparou quando entrou a pandemia, porque aí nós tínhamos o serviço delivery, o serviço de entrega. Então o pessoal trabalhou demais na época, né? Principalmente. Então o pessoal adquiriu motocicleta aí. Para que vocês tenham uma ideia, olha o que foi levantado. Olha a evolução da frota de motocicleta aqui em Botucatu. Em 2019, eram 17,4 mil motocicletas. Já no ano de 2020, foi para 18 mil. No ano de 2021, 18.300. Em 2022, 18.400. No ano de 2024, de 18 mil passou para 20 mil. E em 2025, já são 24 mil motocicletas. E isso gera um impacto tremendo no trânsito, né? E principalmente com a segurança. Você sabia que aqui, de um dia para o outro, Botucatu registra, né, em torno de 8 acidentes por dia. Isso mesmo. Oito acidentes por dia. É que sumiu aqui, pessoal. Só entre janeiro e junho do ano passado foram registrados 210 acidentes conferidos no trânsito aqui na cidade. A maior parte deles por imprudência, né? Porque, como eu sempre digo aqui, tem os motociclistas e tem os motoqueiros. Aquele que quer colocar a sua vida em risco, quer ser o para-choque, abusa de tudo. Não interessa se ultrapassa pela direita, pela esquerda, se sobe em cima de calçada, se passa em semáforo vermelho,
Né? O pessoal fica ali, você tá na via, você tá percebendo, eles ficam, fica acelerando, vamos. Esperou o semáforo, ele não presta atenção no dele, ele presta atenção no semáforo da outra mão. Se lá amarelou, ele já ultrapassa, mesmo que para ele esteja vermelho aqui. Ele não espera o sinal amarelo e nem acendeu o verde. Deu o sinal vermelho lá para o outro lado, lá até acender o vermelho, o verde aqui, ele já passou. Ele já foi embora. Eu não sei quanto tempo que ele ganha nisso, mas o que ele pode ganhar é uma cama ou um caixão aí. Não é verdade? Ah, tá louco. Não precisa tudo isso. Hã? Não precisa, mas infelizmente é assim que ocorre aqui. Pessoal, eu tô vendo aqui, nossa, quanta mensagem chegando aqui. Mas, um bom dia ao meu querido amigo Carlinhos Santos, está conectado. Olha, grande jornalista, apresentador, radialista, Haroldo Amaral, também conectado aqui. O Murilo Tavares também está conectado aqui. Obrigado a todos aí pela audiência e o carinho de sempre aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Mas não é uma realidade que eu estou dizendo. O pessoal está pouco se lixando se é ele ou o para-choque. Ele não quer nem saber. Eu não sei quantos segundos ele ganha. Não ganha nem minuto, ganha segundo. Mas numa distração dessa, o cara tá vendo lá que o semáforo passou amarelo para ele. Antes de fechar, ele ultrapassa. É onde dá as bordoadas aí. Todo dia tem acidente. Principalmente no horário de pico aqui em Botucatu. Pega as avenidas que chegam de Rubião ou que saem da cidade que vai para Rubião. Nossa Senhora. É um trânsito lascado. E o pessoal praticamente não respeita nada. Então, esse pessoal joga com a sorte. Muitas vezes é o azar que ele ganha. 11h57. Sanção a Moraes seria apenas um dano colateral. Matéria da CNN. Isso aqui está virando uma palhaçada. As possíveis sanções americanas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal seriam apenas um dano colateral de motivações mais profundas do governo Trump. Segundo a análise do professor de ciência política Carlos Gustavo Poggio, do Beria College. Em participação no William Vac, Dr. Carlos explicou que a influência de grupos bolsonaristas nas sanções americanas está relacionada à configuração política específica do estado da Flórida, que conta com uma forte presença de brasileiros e conexões com figuras importantes da diplomacia dos Estados Unidos. O professor ainda destacou que o secretário de Estado, Marco Rubio, é senador pela Flórida, e o representante Cory Bales, também do estado, foi responsável por trazer Alexandre de Moraes à pauta. Essa configuração, somada à presença de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro na região, confere um poder maior aos grupos brasileiros locais. Hoje ressaltou que as motivações para possíveis sanções vão além das questões relacionadas ao Brasil, mas a conexão com a Flórida permite que o país seja envolvido. No entanto, o especialista alertou para a gravidade institucional que sanções contra um ministro do STF representariam. Abre aspas, não podemos esquecer ou negligenciar o fato de que, caso isso venha a acontecer, é sim uma medida de caráter bastante grave na relação entre Brasil e Estados Unidos, afirmou Poggio. Ele acrescentou ainda que tal ação seria inédita e simbolicamente impactante, considerando o que Alexandre de Moraes e o STF representam. O professor sugeriu que, caso as sanções se concretizem, o Brasil deveria calibrar de forma inteligente, o que não vai acontecer, sua resposta diplomática, reconhecendo a seriedade da situação, mas evitando uma escalada desnecessária do conflito.
como eu disse, o que não vai acontecer. A análise de Poggio ressalta a complexidade das relações internacionais e o delicado equilíbrio diplomático que o Brasil precisaria manter diante de tal cenário. Isso não vai acontecer, porque já está aí nas mídias sociais, em muitos jornais, em muita matéria divulgada, que se caso essa sanção ocorrer de fato, não só a Alexandre de Moraes, mas os outros ministros, que eles mesmos, no meu modo de entender, foi eles mesmos que provocaram tudo isso, eles vão dar retaliação ao governo americano. E é aonde vai a vaca pro brejo. Esse é o meu modo de entender. É aonde vai a vaca pro brejo. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Sabe? Eles não, esse principalmente, ele não aceita que fale nada dele, que nada seja contrário ao que ele quer. É só o que ele quer. A caneta dele é que manda. Como ele disse, o STF é dele. Então ele faz o que ele quer. Então, se houver essas sanções dos Estados Unidos sobre os ministros do STF, vai ter sanções contra os Estados Unidos. E aí a briga vai ficar mais feia, porque se depender do sujeito lá de cima, se for fazer qualquer conversa, a hora que ele abrir a boca, aí a vaca vai pro brejo mesmo. Se não tiver o papagaio de pirata, aí a coisa fica pior ainda. Aí a coisa vai ficar pior ainda. Não é verdade? Ah, tá louco. Então essas sanções aqui, não tenham dúvida que vai espalhar por muitas e muitas situações aqui no nosso país. Ninguém toma conta, ninguém toma providência de chegar pro sujeito e falar, ó, para com isso. Parece que todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo do sujeito, né? Porque o que ele fala, pronto, acabou, todo mundo acata, ninguém discorda. O homem está com a caneta na mão, ele faz e desfaz como ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. E que isso não vai, e que pode ter certeza que serão feitas sanções lá. Ontem já mandaram uma matéria aqui dizendo, né? Eu até não coloquei na íntegra e nem vou colocar, só vou resumir para vocês. Ontem mandaram uma matéria aqui que, segundo ele, segundo a assessoria do Alexandre de Moraes, ele não tem casa, ele não tem dinheiro, ele não tem investimento nos Estados Unidos. Eu não acredito, mas tudo bem, se ele está dizendo que não. Se não é nos Estados Unidos, é nos paraísos fiscais que deve estar. Ou alguma coisa parecida, segundo diz a matéria. Então, agora tem que esperar, porque não tenham dúvidas que vai haver essas sanções. Se tem envolvimento de outras pessoas, aí eu não posso afirmar para vocês, porque eu não tenho esse conhecimento aqui, não tenho esses dados na mão agora, mas que isso vai acontecer muito, muito, muito. Pode ter certeza que vai, hein, gente? Pode ter certeza que vai. Vai ser sanções para tudo quanto é lado. E se eles proibirem, né, do Alexandre de Moraes entrar nos Estados Unidos, você vai ver o que vai acontecer aqui. Vão proibir um monte de coisa dos Estados Unidos para cá. E quem perde? É a população, porque daqui a pouco, né, eu não sei quantos anos ainda ele fica lá, o tanto que ele fica lá, ele está protegido. Quando ele sair, ele vai embora do país mesmo. É isso que vai acontecer. Um cara desse não fica no país aqui. Sem que terminar o mandato ou qualquer outra coisa, que ele se aposentar ou ele sair por qualquer eventualidade, no outro dia ele está fora do país. Agora, se ele, como disseram, se ele não tem casa, se ele não tem investimento, se ele não tem nada no país lá, ele vai para algum outro país, porque com certeza deve ter investimento em outro local. Né? Todos eles têm, ele não seria diferente. 12h05. Pessoal, é um dado alarmante. E nós temos que ficar atentos, porque Botucatu tem muita incidência também. É o crescimento de acidentes com escorpiões. Um estudo mapeia a tendência de alta na última década e estima 270 mil novos casos até 2023. Olha isso. Em um artigo
pesquisadores alertam para a crise de saúde pública silenciosa envolvendo aí aracnídeos no país. Marcos do Amaral Jorge, jornal da Unesp, que nos mandou a matéria. O aparecimento de escorpiões dentro de casas e até mesmo de apartamentos tem preocupado os moradores de centros urbanos do estado de São Paulo. Na capital, apenas neste ano aqui, houve mais de 200 notificações de picadas e relatos de avistamentos desses animais peçonhentos em bairros na Zona Leste e na Zona Oeste e ganharam espaços no noticiário. Já no interior do estado, a situação é igualmente preocupante. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado, o Grupo de Vigilância em Saúde de Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, registraram o maior número de ocorrências de picadas de escorpião, concentrando 48% do total de casos no estado. Então, pessoal, tem que ficar muito atento, muito atento. Botucatu, a gente sabe que tem um bairro específico aí que sempre tem incidências do aparecimento de escorpião. Então, você tem que manter seu quintal bem limpo, não deixar material acumulado de resto de construção, tábuas. Eles gostam de lugar quente, úmido, para que eles possam se procriar. Então tem que tomar muito cuidado. E Botucatu sempre também aqui, são vários casos que são relatados em nossa cidade do aparecimento, não é verdade? São vários casos aqui que são relatados, que tem aí um bairro aqui específico em Botucatu, que sempre tem a incidência e o aparecimento de muitos escorpiões. Então vamos ficar atentos. Ao Zé pôs aqui um bom dia, forte abraço para mim, outro para você, Beto, do Beto, da Mônica e do Brunão. Opa, sejam sempre muito bem-vindos, meus amigos aqui de todos os dias. Então aqui a gente tem que ficar bastante atento a esse aparecimento. Então você pode evitar bastante isso, fazendo aí, como eu disse, a limpeza do seu terreno, não deixando material de construção acumulado. E por aí vai, gente. E por aí vai. Você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, sobre tudo isso aí. Porque senão, o bicho aparece mesmo. A gente não sabe de onde ele vem, né? Uns dizem que ele vem pelo ralo, pelo esgoto. Então, tem que ficar muito atento. Se você deixar lá material acumulado, com certeza ele vai se esconder lá. E a hora que você vê, o bicho está dentro da casa. E é complicado, e você não vê ele, hein? Como foi dito aqui, o bicho é silencioso até demais. Até demais. Tem muitos relatos sobre isso, não é verdade? 12h09. O Procon São Paulo lançou uma campanha Apostador é Consumidor para alertar sobre direitos e riscos nas apostas online. Isso aqui está deixando muita gente com dívida. Essas apostas, esses joguinhos que tem aí nas internet da vida, está deixando muita gente sem dinheiro, muita gente com dívida, Tem seus direitos, tem seus deveres também. Segundo as informações do Procon, ele lança nesta semana a campanha Apostador é Consumidor para alertar sobre os direitos de quem faz apostas e jogos online. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os direitos dos consumidores que apostam em jogos online, um setor que vem crescendo rapidamente no Brasil e exigindo mais atenção das autoridades de proteção ao consumidor. Com linguagem direta e acessível, a campanha abrange divulgação à imprensa, cards para postagem em redes sociais, e vídeos com especialistas, com alertas e orientações sobre pontos fundamentais como o direito à informação clara e precisa e obrigatoriedade de canais de atendimento
e os riscos associados à ludopatia. Você sabia que é assim que chama? Essa doença, ela é uma doença caracterizada pelo impulso incontrolável de continuar jogando, dentre outras. Ludopatia se chama isso aí. Com essa iniciativa, queremos que o consumidor entenda que ele tem direitos. Pode e deve denunciar práticas abusivas, exigir atendimento e questionar irregularidades. Olha os dados. Dados que preocupam. Uma pesquisa realizada pelo PROCON, com mais de 1.500 consumidores, revelou que 71% já tiveram mais perdas financeiras do que ganhos. Ô pessoal, esses jogos de aposta aí, 99% é para perder. É um ou outro que ganha, o resto perde tudo. 39% contraíram dívidas devido às apostas que fizeram. 48% usaram grande parte da renda, retiraram aplicações ou pediram dinheiro emprestado para jogar. Foi o que eu disse aqui. Muitos estão endividados, estão devendo a banco, estão devendo a agiota. É verdade o que eu estou dizendo. Né? Estão devendo a familiares. A pessoa, ela entra, ela ganha 10, ela joga mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. A hora que ela vê, ela está devendo já 1 milhão. É assim mesmo. Já está devendo muito. E não tem como recuperar isso. Não tem como. Não adianta o PROCON. É legal o alerta, é legal a informação, é bacana. Mas o apostador é que nem quando tem essas maquininhas, jogo de bicho, quem é viciado nessas coisas, tem gente que tem essa doença aqui, porque não é possível. Vive o dia inteiro só fazendo isso. Ou ele joga no bicho, ou ele joga na loteria, ele compra bilhete, ele faz tudo. Ele quer ganhar alguma coisa para poder ver se estabiliza. Mas até a hora que ele se ele conseguir, vamos dizer assim, se ele conseguir qualquer vitória em cima de qualquer jogo desse, ele vai estar endividado e muito. Vai estar endividado e muito. Olha, eu sei de pessoas que perderam família, perderam mulher, foram colocados na rua, perderam casa, carro, motocicleta, tudo com aposta, tudo com jogo. O nome já diz, né? É um jogo. Ganha e perde. Mas nesses jogos online aí, 99,9% você perde. Você não ganha nada. E vem lá, que esse daqui pode apostar que é confiável, aquele pode apostar. Mas se a pessoa não tiver um autocontrole, não adianta de nada. Ela joga, perde. A hora que for ver, aí ela vai perder muito mais. Por quê? Muitas vezes paga no cartão. O cartão tem um juro tremendo, ela não consegue pagar. Não consegue pagar. E agora com essa nova modalidade nova, com a modalidade do Pix aí, é facinho, né? Faz um Pix. A hora que vê, já foi a vaca pro brejo. Tá devendo até o que não deve. E não tem como ressarcir isso aí não, pessoal. Ou eu estou enganado aqui, hein? Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente aí jovens, né? Não entrem nessa. Façam qualquer outro tipo de aposta. Aposte com você mesmo, aposte em coisas boas. Jogos não trazem nada de bom para você. Não é verdade? Então pensem bem. Muito bom dia, meu grande amigo Renato Rubio, meu grande amigo, parceiro e também patrocinador aqui do nosso jornal. Meu amigo Renato Rubio, lá da Rubio Gás. A entrega mais rápida do Botucatu, o preço mais justo no gás hoje. Não esquenta a cabeça. Se o gás acabou agora, o Renatão está acompanhando a gente aqui, é só você ligar, é na hora que ele vai entregar. É o mais rápido possível. Esse eu indico e assino embaixo. Rubio Gás há muitos e muitos anos em Botucatu, levando a confiança e a credibilidade a todos os seus clientes. Então esse eu indico, como eu disse, e assino embaixo. O melhor preço e a melhor entrega. E tiro o chapéu para esse grande amigo, que é muito trabalhador.
muito trabalhador, né? Não deixando ninguém aí, seja sábado, domingo, de noite. O homem é incansável, né? Atendendo a nossa cidade de Botucatu. Parabéns pelo trabalho, viu, Renato? E muito obrigado pela confiança e a parceria aqui junto com a gente. Olha aqui, minha querida Larissa Altino também está no nosso Instagram. Olha lá, o Zé pôs aqui que tomara que venha um pouco de chuva também, né? Vamos ver se vem, né, Zé? Não sei não se vai vir chuva, viu, irmão? Não sei se vai vir chuva, não. Estão falando aí, mas não sei não. Ó, meu querido Tico Motorista. Boa tarde, meu grande amigo Valério. Um grande abraço do Tico Motorista. Estou na sintonia. Parabéns pelo programa. Um grande abraço do Tico. Tamo junto. O outro, meu irmão, um abraço a você, a toda a sua família aí, sempre comigo aqui também, conectado aqui. Seja sempre muito bem-vindo. E vocês que estão sempre comigo, compartilhem aí o nosso jornal com seus grupos, com seus amigos, né? E nós teremos sempre muito mais pessoas bem informadas aqui na nossa edição. 12h16 desta quinta-feira, fria em Botucatu, hein? Olha aqui que legal. A escola, por falar tudo nessas mídias sociais, olha só. A Escola Pedro Torres estará promovendo um evento sobre o uso consciente de telas e redes sociais. Isso mesmo. Isso deveria ser feito em todas as escolas. A Escola Pedro Torres estará realizando no dia 14 de junho, um sábado, das 8 às 10 horas, o Dia C, Dia de Conscientização, uma iniciativa voltada a discutir o impacto do uso de telas e de redes sociais entre os adolescentes. O evento é direcionado especialmente a pais e responsáveis, que são convidados a refletir sobre os hábitos digitais dos filhos e o papel da tecnologia no cotidiano familiar. Durante o encontro, haverá rodas de conversa, dinâmicas e atividades interativas com foco no uso saudável das telas, buscando orientar e informar sobre práticas conscientes no ambiente digital. A proposta é promover o diálogo entre escola e comunidade, incentivando ações que contribuam para o bem-estar físico e emocional dos jovens, além de alertar sobre os riscos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. O evento também vai abordar maneiras de transformar a relação com a tecnologia em algo positivo e equilibrado. A participação dos responsáveis é considerada essencial pela equipe escolar. Abre aspas. Queremos que todos se sintam parte dessa conversa e ajudem a construir um ambiente mais saudável para os nossos adolescentes, dentro e fora da escola. Destacaram assim os organizadores. O evento será gratuito e aberto a todos os familiares de alunos da instituição. Uma bela iniciativa, muito bacana, né? A iniciativa da Escola Pedro Torres aí, em fazer. Foi o que a gente acabou de comentar aqui. Esses jogos online. Pessoal, em vários lugares que eu vou, a gente, né, que tem essa obrigação, entre aspas, todo dia de deixar vocês bem informados, vários locais que eu vou, eu presto muita atenção. Se tem uma mesa com 4 pessoas, se não forem as 4, pelo menos 3 estão no celular. Eu acredito que muitas vezes eles chegam, só falam bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, e depois só falam tchau e até mais breve. A conversa fica entre os celulares. Em famílias, você vê aí hoje pessoas sentadas, 3, 4 pessoas numa sala, a conversa é mínima e depois o que vem? Tudo no celular. Ó, porque a fulano mandou, a fulana aqui tô conversando que tá mandando uma receita. Tô aprendendo a fazer aqui uma comida. E por aí vai. E por aí vai. Né? O que acontece? Não tem mais a prosa. Não tem mais o diálogo entre família. E aí o que acontece?
pai, mãe, a hora que for ver, a vaca já foi pro brejo. Não tem mais como controlar. Hoje você vê aí, né, em vários locais de circulação, de grande circulação, até você vê aí crianças de 2, 3 anos aí, num carrinho passeando, já tá com o celular na mão. Né? A mãe quer que ele fique quieto, dá um celular para um joguinho e pronto, abandona. A criança fica quietinha e ela, a hora que ela vê, já passou o dia, já passou tudo e não tem prosa nenhuma dentro de tudo isso aí. Na verdade, o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que muitos de vocês também, né, já observaram e já passaram pela mesma situação em vários ambientes, não é verdade? Isso que é muito triste. Muito boa tarde, minha querida Ana Clara. O Serjão tá aqui, Serjão Campos. O Helder Buzo, o grande pescador, tá aqui conectado também aqui no nosso Facebook. Obrigado, Helder. Ô, precisamos pescar. A Ana Clara, o Serjão, o Haroldo Amaral, o Murilo Tavares. Muita gente conectada aqui. Muito obrigado sempre aí pela audiência e o carinho de todos vocês aqui sempre junto comigo, todos os dias. Mas este é um assunto que dá muito pano para manga, não é verdade, gente? Falar em redes sociais, falar em aplicativos, falar em jogos, isso aí dá muito pano para manga. Muito pano para manga. Tem pessoas que, infelizmente, já estão com aquela doença que foi dita aqui. A pessoa só pensa em jogar. É 24 horas com esse celular. Se todo mundo aproveitasse ele para, né, se abastecer de informação, mas na sua maioria, a maior parte de tudo que vem veiculado aí é tudo fake news, gente. Tudo fake news, deixa muita gente com o cabelo em pé aí. Mas, e a gente vai fazer o quê? Cada um toma conta do que pode. Informar a gente faz. Informa. Avisa. Dá o alerta que isso é prejudicial, mas, infelizmente, a gente não pode mandar na vida dos outros, não é verdade? Então tá aí. Eu tento fazer a minha parte levando a informação. Agora, do contrário, não tem o que a gente fazer. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição desta quinta-feira, 12 horas 23 minutos, aqui no estúdio. Quero agradecer demais a vocês que estavam e que estão conectados aqui comigo, lá no nosso Instagram, na nossa live aqui no Facebook, lá no nosso aplicativo também acompanhando, né? Que vocês tenham uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, me despeço, volto amanhã às 11h30 com mais informação, mais transparência e credibilidade no seu jornal digital de todos os dias às 11h30. Beleza? Quero agradecer demais também e fechar o nosso jornal agradecendo a todas essas empresas que me acompanham e acreditam aqui no meu trabalho. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, eu estou indo embora. Beijo no coração e até amanhã, se assim ele permitir. Estou indo embora, gente. Fui!